Queridas irmãs, prezados irmãos, que Deus nos abençoe. É uma alegria poder estar nesta casa, valorizando o trabalho espírita cristão genuíno, nas bases em que foi nos entregue por Allan Kardec e desdobrado com tanta beleza por Chico Xavier. A obra do Criador é extraordinária. No nosso processo de crescimento, despertamento para a luz divina, encontramos muitas dificuldades relativas à nossa formação essencial. Quando Deus operou o surgimento do nosso planeta e o estabelecimento de todas as fases que definiram o jardim que então era criado para ambientar os seres que viveriam no nosso planeta Terra, providências inúmeras da parte de todos aqueles que já existiam e operavam antes de nós termos consciência, favoreceram essa ambientação e naturalmente o nosso processo de despertamento contínuo. Nós não vivemos na Terra apenas uma existência. Por mais dificuldades que isso possa trazer a uma individualidade, esteja ela vinculada a uma religião ou dentro de aspectos filosóficos já trabalhados no passado, no nosso tempo, a verdade que grita por dentro de cada alma é que nós somos muito mais do que um aglomerado de células respondendo a forças cegas e circunstanciais. Nós não precisamos, no nosso ambiente de espiritualidade, remontar à ciência, a pesquisas que vêm sendo elaboradas, trazidas, com fatos inquestionáveis sobre a imortalidade da alma. Mas precisamos considerar que sem a ideia de Deus e sem a imortalidade da alma, que é um princípio de vida, nós não poderíamos conversar sobre os temas espíritas. Todos sofremos, porque nós não estamos prontos, nós estamos a caminho da perfeição. E aprendemos com os espíritos que somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber. E a necessidade vai ditar tudo aquilo que nos interessa. Quando nós temos fome, o instinto providencia a estimulação para que procuremos alimento. E diante dos alimentos, nós vamos salivar, preparando o processo digestivo. Quando a criatura humana nega Deus, nega a vida e procura se impor na pequenez, na inexpressividade da sua existência, ela demonstra uma ignorância e uma presunção que não tem como delinear e mensurar. Porque todos nós, em surgindo na vida, somos dependentes uns dos outros, o que faz com que reconheçamos uma lei universal, chamada de interdependência, ou lei de solidariedade. Ninguém vive só, ninguém vive apenas para si. O nosso organismo é constituído de incontáveis células, que são avaliadas dentro de uma mecânica científica. Então nós temos tantos trilhões de células assim, outras assim. É um número aproximado, é como contar as estrelas do céu. São números aproximados, mas nós não sabemos ao certo. Quando a gente observa que esse corpo se move através de células que constituem órgãos, órgãos que definem sistemas, que se entrosam entre si, nós vamos perceber que é um cosmo. É um cosmo. É um cosmo diminuto. Embora cada célula já seja por si um desafio. Porque dentro da célula nós vamos reconhecer o citoplasma e o núcleo. E vamos observar o comportamento dos componentes do citoplasma e do núcleo em interação contínua, mas ao mesmo tempo interligados com outras células dentro de órgãos e com o sistema geral do corpo.
Por que a gente diz isso? Vamos dizer, numa tinta suave sobre a beleza da vida orgânica, ou da expressão orgânica da vida. Porque nós somos presunçosos dentro de uma ignorância que não se move para reduzi-la tantas vezes. E começamos a julgar o universo como se a gente tivesse potências para isso. E dizemos isso não só da parte de pessoas que não puderam, por exemplo, entrar num campo de uma ciência e desenvolver-se tanto quanto possível dentro dessa ciência, que significa conhecimento. Ciência é conhecimento. Quando nós vamos observar um cientista, um filósofo, um escritor, ele pode apresentar notas de presunção por ignorância, negando o que não compreende ou não quer aceitar. Isso não muda nada. As leis do universo são as mesmas. Nós aprendemos a formar conceitos a partir do que encontramos na Terra. Ninguém nega o poder irradiante do sol, porque sente na pele, mas ninguém aprisiona um raio de luz. A gente não consegue aprisionar um raio de luz. A gente não duvida do ar que respira e enche os nossos pulmões, porque nós o sentimos. E desenvolvemos recursos para poder observar que esse ar carrega miríades de elementos, sejam os vírus, as bactérias, que se valem de matéria num outro nível, rarefeita, para se apresentar e se ambientar nos organismos da Terra. São desafios, porque nós julgamos que o simples fato de comer, beber, dormir e nos acasalar significa evolução, mas o animal faz isso. O animal faz isso dentro de ciclos, e às vezes de uma forma mais harmônica do que o próprio homem, que se destrambelha, que se perde no seu chamado livre-arbítrio, desrespeitando os seres e a ordem natural da natureza. Tantas vezes. O homem caminhou muito, avançou da primitividade para esse período de expiação e prova, e nós estamos vivendo o fim de um ciclo. Por isso, nós vivemos uma transição que define o ocaso, o final daquilo que a gente chama mundo de expiação e prova. No mundo de expiação e prova, quem carrega delito consciencial ou moral reencarna, volta a ter o novo corpo para resgatar isso na sua consciência. Não é para fazer favor para ninguém, é para se purificar, para se livrar das sombras das culpas, dos remorsos. O nosso querido Chico Xavier dizia que nós temos que fazer de tudo na existência para fugir do complexo de culpa. E nas ciências psicológicas, o grande vilão da nossa vida, que não nos permite estar bem, em paz, comungar com as possibilidades circunstanciais, é o complexo de culpa. E a gente costuma camuflar isso. E nós hoje vamos nos valer de tantos recursos, como o Centro Espírita, para tentar aliviar essas cargas, porque tudo isso é energia. São energias. A gente fala do psiquismo. O que é o psiquismo? É a minha capacidade mental que obedece ao espírito, à alma, à essência que eu sou, e que é uma potência, é a verdadeira potência. O corpo se organizou dessa forma porque eu tenho um molde espiritual. Se eu não tivesse um molde espiritual, eu não teria um corpo. As células não me obedeceriam. Porque a célula, ela é constituída de matéria. E a matéria só se organiza graças ao pensamento, que são ondas eletromagnéticas. Hoje a gente fica distraído no celular, com toque
e já achamos assim um avanço muito grande, mas já existe no mundo, ainda não foi vulgarizada por uma questão de mercado, mas já existe no mundo as ondas do pensamento interferindo nas telas sensíveis. Já é um fato. É questão de tempo para que isso tudo se vulgarize, porque nós temos um poder eletromagnético pelas ondas mentais, que são os pensamentos. E eles definem a carga vibratória, ou a energia que nos circunda, chamada de aura. Aquilo que pensamos e sentimos irradia e define o nosso mundo vibratório. A gente vai viver segundo dito os nossos pensamentos, que nascem dos nossos desejos. O desejo acalentado tende a expressar-se em ação, porque ele se torna o pensamento contínuo da pessoa, e o pensamento vai impregnando toda a máquina, que é o organismo físico. Quando nós atingimos essa culminância, cumpre-se uma profecia que fora feita por Jesus quando esteve entre nós. Mas eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que ficará eternamente convosco. Ele vos lembrará tudo o que eu vos disse e vos ensinará todas as coisas. Isso é uma promessa de Jesus que está no Evangelho de João, no capítulo 15 e no capítulo 17. E nós vamos perceber que essa promessa de Jesus se cumpre quando as vozes do além vêm conversar com os homens. Quem são as vozes do além? As almas dos homens que viveram na terra. Poderia ser diferente? A gente fala do anjo, mas o anjo tem uma forma humana, embora deem a ele na teologia humana, que interpreta Deus e sua criação, asas, simbolismo. É uma mitologia como aquela que a gente encontra na Grécia, e mesmo em Roma, ou em outras civilizações antigas. Como, por exemplo, a mitologia que nós temos, e que até cultivamos no Brasil, que veio da África, a dos orixás, que são os deuses que simbolizam as forças, as potências da natureza, e são cultuados por eles e também por nós, dentro de um sincretismo que aconteceu aqui. Mas a mitologia, será que ela é completamente ilusória? A gente nota que não, porque é uma espécie de teologia. A gente estudando aquilo que escapa dos nossos olhos, dos nossos sentidos, das nossas forças. Quem pode definir o amanhã? Será que a gente vai estar no amanhã? Porque o homem planeja, mas a execução depende das circunstâncias. E o homem não domina as circunstâncias. Ele planeja, mas ele não sabe se vai estar. Muita gente planeja e não consegue cumprir, porque depende de outros fatores dentro dessa máquina de vida, e que é inteligentíssima e justa. Nesse sentido, nós vamos aprender com as vozes que voltam do além. As profecias não são novas, porque a mediunidade não foi criada pelo Espiritismo. Nós vamos encontrar isso em toda a história da humanidade. Quantos reis, quantos imperadores, quantos faraós, quantos expoentes que lideravam povos e culturas se valeram das vozes do além, nas chamadas profecias, nas orientações que nunca deixaram de chegar ao mundo, porque nós vivemos em dois mundos, o espiritual e o material. Uma vez o Chico, conversando com as pessoas, disse assim, Chico Xavier: ô gente, o que é o mundo material como a terra, senão a densificação do mundo espiritual? É tão claro, é tão lógico. A gente vai entender que o mundo espiritual
ele existe como uma cebola, que é outro exemplo que o Chico deu para um jornalista. Ele falou assim: pensa numa cebola, meu filho. Você vai saindo da casca externa para outras cascas. Você vai tirando até chegar no núcleo. Nós temos as dimensões espirituais como uma casca, como uma cebola. E o Chico jogou isso para o jornalista pensar. É curioso como que nós partimos, isso é da metodologia de Kardec, utilizada para apresentar a obra espírita, que ele então ambientava no mundo como organizador, porque ele não foi médium, ele foi um cientista, um educador, um homem de letras, de línguas, de ciências. É preciso que se reforce isso. Então ele foi chamado pela capacidade dele, intelectual, moral e de síntese, porque a obra era monumental. A gente pode lembrar aqui, com todo respeito, uma Madame Blavatsky, que trabalhou o espiritualismo. Ela tinha preconceito com o espiritismo de Allan Kardec. Mas a gente até entende, porque os médiuns têm suas vaidades. Madame Blavatsky prestou um grande serviço, tirando muita gente do materialismo. Mas a obra dela é empolada, como a obra de outros autores, como Pietro Baldi, como Rustem, todos empolados. Não tem poder de síntese, capacidade de síntese. E a síntese é o poder da evolução, na definição de Emmanuel. A síntese é o poder da evolução. Porque tudo caminha para a síntese, da complexidade para a unidade. Isso é evolução. Os espíritos que operam na doutrina espírita necessitavam de alguém com poder de síntese. E só tem poder de síntese quem evoluiu. Allan Kardec era um expoente nesse sentido. E os espíritos falaram, escreveram, se mostraram. Primeiro pela fenomenologia. Agitaram o mundo. E eles conversaram através das mesas. Em torno de 3 anos, um pouco mais, principalmente na França, que era o berço cultural do mundo à época, tudo partia da França. Paris era a capital, era a cidade-luz, no sentido iluminista. De Paris partia tudo para o mundo. E naquela cidade, tanto quanto em outras tantas, e depois para outros países, as mesas se agitaram de um modo incomum, insólito. E os movimentos das mesas chamaram a curiosidade das pessoas, a atenção das pessoas. E ali começou a se estabelecer de modo massivo, o intercâmbio daquilo que não se conhecia e que era suspeita de muita gente com os homens. A princípio com frivolidades. Vai discutir casamento de alguém, a riqueza de alguém, o poder de alguém, para em seguida surgirem pessoas sérias, de ciência, que se interessariam pelo fenômeno e esquadrinhariam esse fenômeno, que esteve disponível por tanto tempo, de um modo inabitual. A gente não citou as irmãs Fox, porque nós vamos sintetizar o assunto, mas o movimento surgiu na América do Norte, no condado de Nova York, chamado Hydesville, o Vila de Hyde. Ali, 2 meninas começaram a estabelecer uma telegrafia espiritual, com um ser que fazia barulho, com uma potência que fazia barulho na casa. E elas conseguiram descobrir que se tratava de um espírito, de um caixeiro viajante que fora assassinado naquela casa, enterrado no porão. Então essas meninas ficaram famosas nos Estados Unidos. Então a pólvora, ela foi acesa ali. E aquilo foi para a Europa. Porque na Europa estava a cultura que interessaria a chegada do Consolador, prometido por Jesus. Porque o Consolador precisava de lucidez intelectual para ambientar a proposta da imortalidade e de todos os processos de evolução pertinentes ao espírito criado por Deus. A cultura do mundo centralizada, então ali, graças aos iluministas, seria o ambiente ideal. E o espiritismo surge
atendendo primeiramente a frivolidade humana. Em seguida, quando ele começa a ser organizado, quando ele começa a lançar a sua proposta filosófica de profundidade, definindo, redefinindo os temas de vida e de morte para os homens, os intelectuais se debruçaram, a ponto de cientistas serem chamados ao cotejamento de dados. E quantos nomes da ciência da época participaram disso? William Crookes, na Inglaterra. Nós temos o Tratado de Metapsíquica, de um grande nome da França, Charles Richer, que não assumiu a mediunidade e o espiritismo, mas trouxe uma grande contribuição, sugerindo o sexto sentido humano, a mediunidade. Porque estudou médiuns da altura de Eusápia Paladino. Investigou o assunto. E tantos outros nomes, fundamentando uma era profundamente psicológica para o mundo. Porque, concomitante ao surgimento da doutrina espírita, nós tínhamos a psicologia surgindo com grandes nomes da pesquisa psíquica. Tanto a psiquiatria, quanto a psicologia, quanto a psicanálise. E aí nós vamos ver que era uma nova era. Que o homem deixaria de ser uma máquina bruta, obedecendo à necessidade de sobrevivência, para então começar a pensar sobre si, sobre sua existência, sobre os seus métodos de sobrevivência, sobre a criação em geral. E aí nós voltamos às cogitações dos antigos filósofos gregos, que deram nome às coisas à época e ressurgiram no iluminismo para alavancar o pensamento, libertando-o da Idade Média, do jugo escravizante da religião tornada política sórdida. E nós então vemos a libertação do pensamento. Os espíritos falaram através das mesas, através dos lápis, na chamada psicografia, na escrita direta, quando sem tinta e sem lápis, mas usando os médiuns de efeitos físicos, em ambientes hermeticamente fechados, os papéis traziam verdadeiros textos com depoimentos daqueles que não estavam mais no corpo. Médiuns falantes ou psicofônicos surgiram. Os médiuns falavam em línguas diferentes das suas, assuntos que ultrapassavam o seu conhecimento, traziam relatos de pessoas que eles não conheciam. Era a fala, o que acontece até hoje, nas chamadas reuniões mediúnicas. A visão do mundo espiritual se descortinou à clarividência de vários médiuns. A audição do mundo espiritual, a ponto de se registrar composições, músicas do astral através da audição. As pessoas anotando as notas para poder definir aquela sinfonia que ele ouvia e não conseguia passar para os seus. Conhecedores de música fizeram isso. Sensitivos que saíam do corpo conscientemente, desdobramento espiritual, visitaram regiões do mundo espiritual e trouxeram notícias de coisas, como os clarividentes, mas vivenciando mais que os clarividentes, porque o clarividente vê de forma clara e capta. O que desdobra, ele vai ao ambiente e traz o relato. Desenvolveu-se o que nomeou-se oportunamente de psicometria, que é a leitura. A mão, o tato, foi a primeira expressão que surgiu em termos de estudo evolutivo. O tato foi a primeira expressão que surgiu naquelas plantinhas que tanto são sensíveis aos raios do sol e vão produzir nutrientes internos através dos chamados cloroplastos, que são as células vegetais, ou as sensitivas, que se recolhem ante qualquer alteração do ambiente. O tato foi a primeira expressão.
Por isso que o Emmanuel, quando define para a gente o mecanismo da nossa evolução, ele diz assim: sentindo, porque é tato. O sentir se tornou mais complexo no ser humano, mas ele começa no tato, no processo evolutivo, trabalhado nas instâncias anteriores ao homem da natureza. Aí seria no reino vegetal. No reino vegetal, o tato é trabalhado, e ele vai se expressar na sensibilidade do ser lá na frente. Hoje, quando a gente olha para um médium sensitivo, que lê o ambiente, e que se altera segundo o ambiente, ele lembra a planta sensitiva que se recolhe a menor ameaça. Tato transformado em sensação. Dá uma ideia? É muito bonito isso, a conexão das forças encadeadas na natureza, trabalhando o organismo que serviria ao espírito com as suas potências. Então, quando a gente nota que essas mediunidades surgem, elas vêm ser esquadrinhadas e estudadas por Allan Kardec, que define as obras da codificação espírita. Inaugura uma nova era, porque é uma ciência transcendente, que precisa da ciência humana, porque não pode negá-la, porque ela tem o seu contributo. É a parte do homem da pesquisa, mas ela não é tudo. E se assentando nela, no que é verdadeiro nela, essa ciência avança para o infinito da vida. E nós temos então uma construção de uma nova era. Uma nova era. Promovido pelo quê? Não somente pelas experiências que cada um passa e que vai deduzindo ou amadurecendo as suas concepções, vai definindo concepções ou amadurecendo concepções, mas quando o elemento chega a um patamar de percepção, vem a revelação e casa. Porque a pessoa diz assim: isso fez muito sentido para mim. Isso explica o que eu sinto. Isso explica o que eu estou tentando definir e não consigo. Dentro do meu universo. É o Fiat Lux. Faça-se a luz. É o pulo do gato. É a síntese. Nessa hora é a síntese. Agora eu entendi. Por isso que existem pessoas que, quando chegam à revelação espírita, dizem assim: meu Deus, eu tenho coisas dentro de mim que eu não sei explicar e que estão expostas nestas obras. Porque a pessoa já está no processo evolutivo somando valores. Mas os espíritos têm falado, não para antecipar aquilo que é uma necessidade nossa de nos qualificar para tanto, mas para nos ajudar a fixar aquilo que é possível no nosso tempo, em nossas condições. Quando nós observamos a trajetória do Espiritismo desde Allan Kardec, passando por várias fases, chegando ao nosso tempo, e observamos um médium como Chico Xavier, que catalisou a atenção do Brasil inteiro, um homem simples, aparentemente letrado, que amava como poucos amaram na história do mundo, que tinha renúncia de si mesmo, no nível que nós custamos a acreditar que seria possível. Nós vamos perceber que ele faz um concerto. O Chico, permitindo-se ser um microfone dos espíritos, ou um porta-voz deles, nunca negou a conexão das pessoas com o infinito da vida, seja através dos seus seres amados, seja através de outros seres que as pessoas até não conheciam, mas que são protetores delas, de suas famílias. E os ensinos jorraram em cascatas, belíssimas, porque a alma do Chico era cândida. As vozes do além estão realizando um concerto de amor e sabedoria na Terra. Mas isso não é novo. Nós vamos observar que os profetas cantaram, que Krishna cantou na Índia, que Zoroastro cantou na Pérsia, que Forri cantou na China, e que quantos cantaram por toda parte? Um Sócrates na Grécia. Nós temos história das vozes do além. Sócrates fala do seu daimon.
todos esses grandes nomes da história que moralizaram seus povos com sabedoria, não é essa moralização cretina que procura dinheiro das nossas igrejas vendidas por materialismo, não. São as vozes que se deram em holocausto para cantar a grandeza da criação e da vida, que és tua e é infinita nas suas possibilidades. Eles cantaram. São aqueles que começaram o movimento, outros vieram. Meu Deus, quantas civilizações, quantos povos, e nós estamos ainda aferrados à matéria, tornando oclusa a nossa mente e o nosso coração, dentro da chamada incredulidade. Todo mundo tem direito, é livre-arbítrio. Todo mundo tem direito de duvidar, de negar, de questionar. Aliás, doutrina dos espíritos significa, ela trabalha como Sócrates, significa diálogo, questionamento. Doutrina espírita nunca fez aquilo que as religiões politizadas do mundo fizeram: catequizar. Evangelizar é um termo profundo. Espiritizar é um termo, é um verbo que foi criado para dizer que nós temos um pensamento cósmico. Porque quando espiritizamos, nós levamos o conceito de Deus, Espírito, matéria, em síntese. E dentro disso nós vamos estudar a natureza de Jesus, que dividiu as eras da Terra. O que é Espírito? Como é que o Espírito evolui através das reencarnações? A lei de justiça que rege, dando a cada um segundo suas obras. A mediunidade, que é o permanente intercâmbio dos encarnados com desencarnados, porque ninguém vive. O mundo espiritual é a realidade. O mundo da matéria é ilusório, que perdura por algum tempo, mas não por todo o tempo, porque ninguém fica aqui. E vamos estudar a pluralidade dos mundos habitados, porque nós temos instâncias materiais e instâncias mais sutis. Não tem colônia espiritual, cidade espiritual. Elas são quase palpáveis hoje. Não só por efeito das revelações, mas em razão da sensibilidade das pessoas, conseguindo perceber espíritos e o mundo espiritual, interagindo permanentemente conosco. E aí, nós vamos perceber que a natureza é um palco de evolução para princípios inteligentes, não para seres. Seres são os homens que pensam e sentem. Mas atrás do homem existem os animais, existem os vegetais, existem os minerais. Os princípios inteligentes é que fazem a coesão do reino mineral e promove a quimiossíntese. Qual que é o labor do reino mineral? Quimiossíntese, a síntese química dos elementos. Quem faz isso? PI, princípio inteligente. O que é PI, princípio inteligente? A semente do espírito. No vegetal, nós temos lá o elemento já se abrindo em sensibilidade, captando luz do sol e transformando aquilo em nutriente. O Raul Teixeira perguntou para o Chico assim um dia: ô Chico, é verdade que você pode ver a alma das plantas e dos animais? Claro que o Chico ficou sem graça, que é uma pergunta até desrespeitosa para um ser que não quer mostrar a sua grandeza. Vocês entenderam? O Chico ficou sem graça, tentou sair da pergunta e falou assim, como todo mundo ficou expectante, ele se sentiu na obrigação de responder. E disse assim, se eu me concentrar muito, eu posso ver sim a crisálida de alma nos animais e o movimento da seiva nas plantas. Entenderam? Posso ver. No vegetal nós temos esse movimento da seiva, essa interação, transformando luz do sol em nutriente, através de recursos que são estudados hoje e são admiráveis. No animal nós temos o chamado instinto e a biossíntese, porque a vida é complexa. Então, nós vamos perceber que o homem soma o mineral, o vegetal e o animal em si. Nós temos a síntese de tudo isso, porque o nosso organismo passou pelas experiências anteriores. Então, o Emmanuel diz assim, para facilitar o entendimento: a alma dorme na pedra, sonha na planta,
movimenta no animal e desperta no homem. O nosso despertamento é na condição humana, porque o pensamento é contínuo. Tem muita gente que medita e fala assim, eu paro de pensar quando eu medito. Ninguém para de pensar. Ele repousa a mente, que está ocupada com uma ideia, que pode ser a de harmonização. Ninguém para de pensar. Ele se harmoniza, ele é serena, ele é passiva. Mas no ser humano não existe estancamento do fluxo mental. Nunca mais. Porque é a sonda que ele emana de si, essência, e que vai para o infinito, como apelo, e que recolhe a resposta ao apelo. Então a gente se nutre do que pensa. Aí está o segredo da vida. E as vozes do além vêm nos ensinar a ciência do infinito, ambientando-se nas conquistas culturais de muitas civilizações. Estamos prestes a sair daquela condição medíocre de apenas ficar se depurando de coisas, de desvios que cometemos. E a gente fala isso com tranquilidade, porque não significa de pecado mortal na conceituação teológica das igrejas. São equívocos. São equívocos. É a exacerbação de necessidades. Porque nós temos necessidades. Todo mundo tem vaidade. E no princípio dela ela é salutar. Todo mundo tem orgulho. No princípio dele ela é salutar. Porque é fibra, é estímulo. Senão a gente não faz nada. Então o princípio daquilo que a gente chama de vício é virtude. O princípio é virtude. Por isso que a gente tem que ter muita tranquilidade. Você não está exagerando um pouquinho? Aí a pessoa pensa, será? É um toque. E a pessoa vai se autoavaliar. Fala assim, eu estou meio pretensioso nisso. Ela vai conseguir chegar na equação. Se ela não chegar, a vida faz assim, acorda ela. Porque ela vai procurar caminhos escusos. E o que é escuso cobra da gente muito caro. Aí ela vai sentir na pele. Ela fala, por que eu estou sofrendo tanto? Eu apostei errado. Então, no estudo que Allan Kardec faz sobre instinto e inteligência, ele diz assim, o instinto é certeiro, porque o instinto é definido como uma providência superior, suprindo a carência ou a necessidade daquela criatura no momento evolutivo dela. O instinto predomina quando não se tem possibilidade de alargamento da inteligência, quando não se tem experiência. A experiência faz com que o instinto se recolha, porque a atividade refletida, que seria a inteligência em ação, o despertamento mental em ação, ela faz com que o instinto se recolha. Por isso que, na mensagem que Hahnemann deu, Samuel Hahnemann, no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a índole e a natureza das pessoas, ele diz assim, não há natureza bélica ou má definida pelo organismo. Porque o espírito é que influencia o organismo. Então, tudo é passível de cura. Isso é bom até para as respostas. As pessoas são enfermas. Se você pensar melhor, se você pensar em bebida de confiança e amor, seu organismo se restaura. E isso está sendo comprovado cientificamente. Porque eles estão descobrindo que orar, meditar, altera o padrão das células, dos órgãos, do corpo. Sabiam disso? Comprovação científica hoje. Então, a gente falava isso filosoficamente. Mas hoje nós estamos aí diante de comprovações científicas disso. Então, nós podemos mudar a nossa vida dependendo do que nós emanamos e que fica em torno de nós. E que é o nosso ovo constritor ou as emissões que nos levam ao infinito. A NASA mediu a aura de Chico Xavier, em Uberaba. Um especialista da NASA veio e o Chico se submeteu. Eles conseguiram medir 10 metros de aura. O normal das pessoas, no máximo, é 1 centímetro. Eles mediram 10 metros de aura, que era a capacidade do instrumento. Porque o Chico amava. Então, quem ama, irradia. O Chico sabia
ouvia os amigos virem de quilômetros de distância, o que eles conversavam, como eles estavam chegando. O Chico sabia. Ele tinha um raio de captação que assombrava as pessoas. Quando ele chegava, o Chico dava notícia. Ô fulano, você falou isso, você passou por lá, você viu fulana. Como é que você sabe, Chico? O povo já nem perguntava mais, simplesmente respeitava. Porque a capacidade do ser que se expande. O Chico estava não preso num corpo, mas usando um corpo para prestar serviço à humanidade. E quando nós temos as nossas dificuldades, a gente nota que o que os espíritos estão tentando dizer para nós é: vocês não são pequenos assim. Vocês não nasceram para sofrer assim. Isso é uma escolha pessoal. Muda isso. Faz uma nova codificação no campo da mente. Reprograma sua mente. Não é para negócio, como o coaching propõe, como os psicólogos empresariais propõem, que já é uma ajuda, que tem o seu valor. Nós estamos falando em termos espirituais. Olha, se situe na Terra como espírito. Eu sou um espírito usando um corpo, e não sou escravo de um corpo. Eu tenho que mudar a história. Nós temos que inverter o processo. Eu tenho que pensar como espírito. Eu não tenho apenas isso. Eu estou, por enquanto, com isso. Mas eu posso atrair mais e melhor em todas as áreas. Em todas as áreas. É preciso ter paciência e humildade. Humildade não é subserviência. Tem muita gente que acha que humildade é levar pancada na cabeça e aceitar e agradecer. Não é isso. Humildade é digna. A humildade é digna. A humildade é compreender a conjuntura e não ficar dando murro no ar. Só isso. Porque o outro é orgulho. O contrário da humildade é orgulho. O orgulhoso sofre horrores, numa solidão tremenda, porque nada nem ninguém presta para ele. Mas se o camarada é humilde, ele granjeia amigos na terra e no além. Então ele vai, e ele vai, e ele vai, e ele vai rompendo. Então existem imagens. O orgulho é a árvore poderosa que diante de uma enchente, ela se opõe, ela é derrubada pela força da corrente. A humildade é o capim que deita e deixa a água passar. Depois ele volta para o lugar dele. Então existem imagens que nos ajudam a entender isso. A fibra dela é a raiz, mas ela deita. O melhor médium é o médium maleável. Você vai ver isso no Chico Xavier. O Chico recebia espírito de Aze, desde espírito que falava de ciência, a espírito que consolava a mãe que chorava. As vozes falavam através dele, passando por todo tipo de cultura, de desejo do espírito. O Chico produziu uma obra prolífica. A gente nota que ele não tinha limite. Porque as vozes falaram, e de modo incontestável. E que beleza a consolação, mas também que sublime o ensino. Para a gente nunca mais ficar na condição de ignorante, miserável, que era a nossa posição até então. Quantos problemas na Terra de enfermidade, de perda, nós não damos conta porque a gente não compreende o mecanismo da vida. Como é que a vida promove? A vida não destrói, ela promove. Porque quando a gente espia alguma coisa, ela está te qualificando. Ela não está te amaldiçoando. Ah, mas eu perdi a perna, eu perdi o braço. Mas você é só uma perna e um braço? Ou você tem muito mais potências? A pessoa pode ficar ali, nesse pensamento pequeno, mas ela pode descobrir outras habilidades e outros recursos. É impressionante, por exemplo, uma pessoa cega, a sensibilidade que ela tem. Se não fosse a cegueira, ela não desenvolveria tanta essa sensibilidade. E a gente fica a pensar, isso tudo não é somado no tempo para outras reencarnações? Não é? Então nós não estamos justificando perdas, mas é preciso ter um olhar diferenciado para todas essas coisas. O Chico era um consolador por excelência, porque ele trabalhava todas as criaturas com as forças do coração. O Chico não era dogmático, porque ele não era como o espírita que chega para a pessoa e fala assim, você está sofrendo, isso é lei de causa e efeito?
Isso é dogmatismo. Sabiam disso? Isso é dogmatismo. Isso é pedante. Isso é insuportável. Existiram, quando aconteceu em Santa Catarina, aquele incêndio naquela boate, e que jovens, né, quase germânicos desencarnaram, a maioria, um monte de precipitado surgiu no Brasil recebendo mensagem e falando, aquilo é o povo do nazismo que está. Sabe o que aconteceu? Teve gente processada pelas famílias, na justiça, porque é um desrespeito. Tem que explicar para a pessoa, na dor dela, você botar o dedo na ferida dela, falando que isso é resultado do ontem dela, disso, daquilo? Absurdo. E fizeram muito bem em processar essas pessoas. Muito bem. Porque isso é um desrespeito à dor das pessoas. O que está em pauta não é a explicação técnica do que a lei de causa e efeito operou pela reencarnação, não. O que está em pauta é a dor das famílias, as lágrimas que precisam ser enxugadas com carinho. Nós não podemos ser esses destrambelhados, como o catolicismo que chegou aqui na América Central dizimando o que eles consideravam os ignorantes, tentando catequizar à força, e quem não aceitava era morto, né? O protestantismo não pode fazer isso, desrespeitando a visão espírita, ou mesmo a outra católica, ou mesmo a budista, ou mesmo a do candomblé, ou da umbanda. O protestantismo não tem esse direito, depois de tanta evolução, de tanto aprender com tanta dor. Ninguém tem esse direito, e o espírita não tem. O espírita muito menos ainda, porque ele compreende o que é evolução, e o que é condição de cada um, e a necessidade de cada um no plano evolutivo, nas reencarnações que assume. Nós não temos esse direito. É preciso compreender que a vida, Deus não dá cópia. O Espírito Emmanuel escreveu, através do Chico. Deus não dá cópia. Nós não podemos desrespeitar a obra da criação, porque Deus criou, e a multiplicidade de expressões na sua criação. Tem uma música simples, espírita, que compuseram, que fala assim, já pensou se não existisse essa condição prismática das cores, e a gente só vivesse com uma cor? Que triste seria. Não existe só uma cor. Nós temos infinitas cores, dependendo dos prismas, dependendo da incidência da luz, da combinação dos elementos. É preciso que a gente tenha uma visão maior. A nossa dor, o nosso problema, ele só é problema porque a gente quer que ele seja. Mas ele pode ser solução, se a nossa mente permitir, quando ela tem um olhar de mais paciência, de mais bondade, de mais confiança para aquilo que nos afeta. Existe muita dor que a gente tem o dever de respeitar, mas o problema não é a prova da pessoa, é a incapacidade de aceitação. Porque aceitar não significa eu concordo, tudo bem, manda mais. Não é isso. Quando o Chico trabalhava que nós precisamos ter aceitação, ele estava dizendo da compreensão de um plano de Deus que é sempre o melhor para nós. Ainda que a gente, no momento, não possa explicar. O Emmanuel diz assim, confie em Deus, no final de uma mensagem. Ele vai alinhando essas dores. Ele fala assim, confie em Deus e entrega-te a Ele. Depois entenderás. Tem um segredo nisso. A gente não explica tudo. Aqui na Terra a gente não tem resposta para tudo. A doutrina é uma beleza, porque ela mostra as leis do universo. E estuda essas leis conjugadas, operando na vida da comunidade humana. Mas nós, no plano pessoal, não temos respostas prontas para tudo. Tem gente que fala assim, mas o Chico era uma potência mediúnica, então o Chico sabia das coisas, porque tem muita gente que teve familiar que desapareceu, não sabe se desencarnou ou encarnou, não sabe se o espírito está bem ou não no além. Nós conhecemos pessoas que viveram do lado do Chico, que o irmão saiu um dia
pela porta e nunca mais voltou. E o Chico nunca conseguiu dar uma resposta para a família, se estava encarnado ou desencarnado. Porque o povo acha que médium é Deus, né? Existe limitação. O Chico dizia assim, eu não tenho resposta. Não tinha. Aí você vai explicar, como? Era a prova da família, né? Quem sabe? Os espíritos silenciam. Quando não se pode dizer, os espíritos não dizem. Não dizem. Então não há a pessoa que é o Deus poderoso aqui na Terra. Existem as pessoas que obedecem à sabedoria divina. E é preciso que a gente compreenda isso. Todos nós temos as nossas lutas. Mas o que mais precisamos é compreendê-las. Compreendê-las. Porque elas não vão pesar tanto sobre os ombros. O Chico foi uma pessoa que sofreu todo tipo de luta. De 4 para 5 anos, já sofrendo os maus tratos com a sua madrinha de batismo, vivendo com ela, ele já tomando as surras e sendo subjugado e passando fome, ele começou a ver a mãe dele na bananeira no fundo do quintal. E ele contou essa história, o próprio Chico contou isso. Então, num desses dias, ele tinha isso na memória, ele falou que chegou assim na bananeira, ele estava com uma fome, porque a mulher não alimentava ele direito, né? Ele foi julgado lá que ela era madrinha, você fica com ele. O seu João, pai do Chico, distribuiu os 9 filhos. E o Chico ficou com essa madrinha de batismo. E ela era obsidiada, pelo que ele relatou, ela era bem obsidiada. Então ela maltratava ele muito. E ele, com 5 aninhos, viu a mãe dele na bananeira e falou para a mãe dele assim, ela começou a dar conselho para ele, ela tinha poucos meses de desencarnada. Ele falou para ela assim, mãe, eu estou com fome. Aí ela falou assim, espere aqui um pouquinho, vou trazer alguma coisa para você. Ele parou de ver a mãe, daí a alguns minutos, aparece um cachorro trazendo um jatobá na boca. O cachorro misteriosamente parou na frente do Chico, pôs o jatobá no chão e foi embora. Aí a mãe do Chico apareceu de novo e falou assim, pega meu filho, come um jatobá. 2 pontos nesse relato do Chico. Primeiro, os espíritos influenciam a natureza. Está provado aí. Não é uma ideia espírita, é um fato. Ela conseguiu influenciar um cachorro para o cachorro pegar um jatobá e trazer. Segundo, ela era uma alma muito elevada. Porque uma mãe que se não tiver equilíbrio e vê o filho sofrendo maus tratos na mão de quem cuida dele, ela pula no pescoço. Que alma elevada, ensinando perdão para o filho, paciência, porque ela estava preparando o Chico para a missão dele, porque ele ia ter que paciência e humildade a vida inteira, com todas as pessoas que o cercaram. E ele psicografou, diante desse tema que é tão vasto e tão bonito, sobre as vozes do além, que sempre nos ajudaram na Terra, e que nos apontam um rumo, que é o rumo da vida maior, que nos espera a todos, e que passa a ser cultivada desde agora, porque nós podemos viver bem aqui. Existe um tipo de felicidade relativa, que é própria da Terra. A Terra não é só maldição, nós podemos ter momentos felizes na Terra, nós temos que trabalhar por eles. Isso é legítimo, genuíno. Chico Xavier, você é feliz? Sim, eu sou muito feliz. Mas você não vive perseguido? Ah, eu tenho muitos amigos. Eu trabalho com os benfeitores espirituais. Meus filhos são os livros. Eu tenho meus cachorros, meus gatos. Eu vivo na paz da minha casa, conforme Deus determina. Eu sou feliz. Era assim que o Chico falava. Porque ele podia não ter tudo que amava, mas amava tudo que tinha. E é o que a gente não faz. A gente não ama tudo que tem. A gente só fica na expectativa de mais. É a inquietude, né? Que está lá no Evangelho. Marta e Maria. Marta, Marta, você fica fadigada? Maria escolheu a melhor parte, está aqui me ouvindo. Porque Jesus é tão raro. Por que vai perder esse momento?
Então é preciso sorver a exaustão aquilo que a vida oferece para a gente quando é bom. E não ficar criando sistema. E a gente diz isso até porque, no plano dos relacionamentos, você já viu como a gente prefere criar problema do que viver uma harmonia? A gente prefere cutucar a pessoa, cobrar da pessoa, atrapalhar a pessoa, atormentar a pessoa, do que sentar do lado, fazer um carinho, partilhar alguma coisa, fazer daquele momento um momento de prazer. Meu Deus, a vida já tem tantas aflições, por que a gente piora? Por que a gente quer ser tão pessimista, tão negativo, tão negador de tudo que existe de bom? Então, o Chico, passando todas essas provas e sendo o porta-voz que ele foi, ele psicografou uma história que fala de luta e que eu acho que simboliza a própria luta do Chico, quando a Maria Dolores, que é a poetisa, escreveu através dele essa história. Chama História de um Violino. E o Chico contando essa história, ou psicografando essa história, e deixando-a registrada para nós, é um tesouro de sensibilidade. Exatamente porque ela contém tudo aquilo que poderia inviabilizar a vida, porque é uma metáfora, é uma parábola. Essa história é uma parábola, mas ela fala da luta do ser humano, simbolicamente. Observem como ela é bela. Então ele diz assim: parei fitando um acervo de sucata, queria arder em fogo breve por um fósforo leve, cuja chama pequena incendeia e consome qualquer montão de peças estragadas, mesmo aquelas que trazem doces nomes de pessoas amadas. Dentre as centenas de objetos, vasos, portões, móveis incompletos, cuja destruição era o destino, encontrei um violino, que mais me parecia uma relíquia em agonia no resto de instrumento que ele fora. De onde procederia? Perguntei a mim mesma, altamente intrigada, aquela peça desprezada. Sob que mão renovadora teria sido um dia perfeitamente manejada? Então, aquele traste, em rude desconforto, falou meu coração: não lastimes a sorte que me espera. Quanto a notas no mundo, desde o campo relvoso ao deserto infecundo, tudo é renovação. Eu fui um tronco verde, o mais belo de um horto, que mais brilhava ao sol da primavera. Era visto de longe nos caminhos em que passasse alguém que amasse os pássaros e os ninhos. Minhas flores vermelhas eram a adoração dos enxames de abelhas. Orgulhava-me sim de ser forte e robusto. Veio um dia, porém, um homem frio armado de serrote e machado e esfacelou-me os pés, agindo a custo. Depois tombei vencido sobre a terra. Fui logo após levado serra em serra, em terrível viagem, largado muito tempo ao desprezo e à secagem. Certa feita, um homem de trato delicado, estranho e fino, transformou-me em violino e fui vendido a moço artista, que me deu cordas, vida e coração. A princípio chorei de saudades do chão em que subi ao firmamento, na viva emanação do meu próprio perfume, ante flores bailando, ante as flautas do vento. Recordava chorar a presença das aves, que falavam comigo em cânticos suaves, agradecendo a Deus cada manhã a beleza e a alegria da alvorada, que mais nos parecia uma festa dourada à luz do sol nascente. Mas o artista abraçou-me docemente e, manejando as cordas que me dera, fez-me sentir por fim o instrumento que eu era. Muita gente me ouvia embargada de pranto, sem que eu fizesse algo para tanto. Mães que houvessem perdido algum filhinho ante o poder da morte, choravam com saudade e com carinho, pondo-se a relembrar os sonhos de outros tempos e as canções de ninar. Muito doente em prece, pensava em Deus onde eu me achava, sem que eu mesmo soubesse explicar a razão. Depois de muito tempo, vi muita desventura, muita dor, transformando-se em preces ao Senhor. Notando que tornava as almas que sofriam mais consoladas e felizes, não mais me lamentei de me haver afastado do bosque bem-amado, em que deixara as últimas raízes. Vendo, enfim, que servia e consolava, o artista mais me quis quanto mais me tocava. Até que um dia, o moço enfermo, trêmulo e alquebrado, foi coberto num túmulo fechado. Então,
alguém me guardou aqui nessa cova escondida, à espera da fogueira em que eu possa também encontrar minha hora derradeira. Nesse justo momento, alguém ateou fogo ao monturo opulento. E diz Maria Dolores, e vi outro alguém descer das imensas alturas. Um moço belo e forte, que arrancou a forma do instrumento à labareda e à morte. E ao colocar no braço o violino refeito e matéria de luz, dele extraía sons. Era um hino perfeito, que o fazia esquecer a cinza transitória, na música de vida, esperança e vitória. Então, diz Maria Dolores, através de Chico Xavier, eu me lembrei de vós, irmãos e amigos. Entregai-vos as mãos dos artistas do bem, que eles façam em vós a música do além. E um dia, qual se fosseis desprezados, por trastes relegados ao frio dos museus, braços de amor virão, para traçar convosco um novo dia, que trará para os homens o caminho de luz da perfeita alegria, entre a bênção da paz e a proteção de Deus. É uma metáfora. Quem não luta, quem não passa por mutilações, quem não passa por transformações, por desprezo, quem não enfrenta um novo ciclo sem saber o que ele vai ser, quem na terra está livre das provas, que são cursos de aprendizado, que são etapas de capacitação do nosso íntimo, das nossas potências que ainda dormem. É preciso crer em Deus e em nós mesmos. É preciso crer que a vida é tua, que a evolução é um processo lento, gradual, mas que premia cada coração, segundo o esforço empreendido. Quando Jesus, diante da multidão, observava a sua dor, o seu sofrimento, a sua peleja, ele se condoía, e irmanado à nossa dor, tomando um corpo como nosso, para viver entre nós, para nos amar sem limites. É esse ser que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, ou comigo, que sou brando e humilde de coração. Aprendamos a ciência divina que Jesus nos ensinou, de buscar Deus em tudo o que fazemos, com paciência e humildade, colocando o nosso amor a serviço da nossa felicidade, e tudo dará certo. Que o Senhor abençoe esta casa nos seus 11 anos, e que eles se multipliquem no tempo, e que cada coração possa retornar aos seus lares com muita alegria e muita paz. Muito obrigado.